E aí, pessoal, boa tarde. Professor Flamiciano na área. Novamente, por culpa do novo ensino médio, não deu tempo de corrigir as provas. Então eu vou corrigir umas questões de Enem aqui, vou mandar para as turmas para eles se prepararem para a recuperação e tal. E vocês podem curtir essa viagem comigo maravilhosa, enquanto a gente aprende sobre povos tradicionais. Eu vou gravar um vídeo corrigindo questões do Enem sobre povos tradicionais, depois um sobre movimentos sociais e depois um sobre espaço rural. Vamos começar com os povos tradicionais. Essa daqui é a provinha do pai, né? Pô, uma provinha humilde. 10 questõezinhas de Enem. A gente vai corrigir as 5 primeiras. Vamos para a número 1. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Meio que uma história tipo de origem do povo, assim, né? Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, é que o rio nos tem fundamental importância. Disse quem? A Márcia Cambeba, é mestre em geografia, ó, geografia na área, e é escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio, e em silêncio, antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas, ao ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde que meus estudos e vivências de que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Então, tá aí, ela passeava no rio com o pai dela, ali era indígena e tal. Pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem o rio como um, e aí você tem as opções. E a opção correta é a letra A, patrimônio cultural e afetivo. Ou cultural porque faz parte da cultura do povo indígena, afetivo porque ela tem uma memória afetiva com o pai, com o rio e tal. E é isso aí. Essas três últimas aqui não fazem nenhum sentido. Cenário bucólico, paisagístico, riqueza individual e efêmera, objeto tombado museográfico, não. A única que a galera confundia mais é a herança religiosa e sacralizada, porque fala de um mito de origem ali do povo, né? Só que esse negócio de algo sacro é uma parada muito mais assim do cristianismo, na real, né? Então não tem nada a ver com os indígenas, tipo, não quer dizer que pô, o rio é sagrado pra eles, tá ligado? E nem que é uma religião, tipo, a galera não ia pra lá. O Rio não é uma igreja, um monastério, tá ligado? A galera não ia lá pra fazer oração, apesar dele ter aquela ligação com a origem do povo. Aqui o texto tá falando muito mais de um patrimônio cultural e afetivo. Letra A. Vamos à próxima. As atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Em geral, esses sujeitos têm encontrado grande dificuldade em reproduzir suas dinâmicas depois da instalação da atividade mineradora, nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento das relações sociais desses grupos, que sofrem com a reconstrução abrupta de suas identidades e de suas dinâmicas territoriais. Pô, esse texto ele é bem tenso, né? Porque ele está falando que a chegada da atividade mineradora na terra de povos tradicionais, como quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais e indígenas, ela tem um impacto muito forte, né? Esse impacto nem sempre é reconhecido pelo Estado, nem pela empresa que está ali fazendo a mineração. Os povos ali eles têm dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais, quer dizer, de continuar vivendo naquele território como eles viviam, estabelecendo as suas atividades econômicas, culturais, religiosas, tudo isso fica comprometido pela chegada da atividade mineradora. E às vezes não tem nenhuma compensação econômica pelos que eles perdem, e mesmo quando tem uma compensação econômica, isso não é o suficiente, né? Não tem como você pagar pela cultura de um povo, pela religião de um povo, pelo modo de vida de um povo. Não há dinheiro que pague isso, ainda mais um povo tradicional. Beleza. O texto apresenta uma relação entre a atividade econômica e a organização social, marcada pelo... Então, a chegada da atividade econômica, ela influencia a organização social daquele povo. E o que acontece? Letra D, um rompimento dos vínculos locais. O que isso significa? A chegada da atividade de mineração, ela rompe o vínculo que os povos tradicionais têm com o seu território para sobreviver, para estabelecer as suas atividades de sobrevivência, de alimentação, de cultura, de religião, de tudo, né? De identidade mesmo. O povo tradicional ele tem uma relação de identidade com o seu território. Então, quando vem uma atividade mineradora, uma grande empresa vai ali e modifica tudo, o povo chega a ter a sua própria identidade em risco, como disse o próprio texto. Então, ocorre um rompimento de vínculos locais, do vínculo do povo com aquele território. Próxima. O protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvisibilização. Invisibilização é tornar algo invisível. Aqui é
deixar de sê-lo, né? Então os indígenas vêm tentando falar, ó, estamos aqui. Valendo-se da dinâmica de novas tecnologias, usando a tecnologia para isso. Em outubro de 2012, após receberem uma liminar lhes negando o direito de permanecer em suas terras, os Guarani de Pielitucuê, não sei se é assim que fala, divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer, mas não sair de suas terras. Esse fato, esse com 3S maravilhoso, esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet que levou milhares de pessoas a escolherem o seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá nos nomes de perfis das principais redes sociais. Então é isso aí, né? O povo que estava com a sua terra ameaçada, a sua permanência ameaçada, eles divulgaram uma carta na internet falando tipo assim, ó, a gente perde a vida, mas a gente não sai do nosso território. E aí isso acabou gerando uma mobilização na internet e a galera mudou até nome em rede social. Eu lembro desse rolê aqui. A estratégia comunicativa adotada pelos indígenas no contexto em pauta teve por efeito... Qual foi o efeito? Letra E. Angariar o apoio de segmentos étnicos externos. Que isso significa que os indígenas conseguiram, através da internet, angariar, né, trazer para a causa deles o apoio de segmentos étnicos externos que não estão na comunidade. Então o rolê estava acontecendo num lugar e o cara estava mudando o nome dele no Facebook do outro lado do Brasil em apoio a esse povo. Isso só foi possível graças à estratégia comunicativa dos indígenas de usar a internet, certo? Então eles conseguiram apoio de gente de fora. Essa foi Enem 2021. Enem 2022. Em 2003, teve início o Programa de Aquisição de Alimentos e, com ele, várias mudanças na perspectiva dos mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, incluídas aqui as categorias: assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. Então, um programa que pega pequenos produtores de alimento e que faz? É um programa de compras públicas. Então, basicamente, é um programa onde o governo compra dos pequenos produtores aquilo que eles produzem. Então, o pequeno produtor vai lá, ele planta e ele tem garantia de que ele vai conseguir vender porque o governo vai comprar. Isso ajuda ele a sobreviver, né? A manter as suas atividades. E aí, eu meio que já te dei a sua resposta. A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores, em virtude da... Por que é uma conquista para eles? Porque, letra B, eles têm uma comercialização garantida. É muito mais interessante você produzir algo sabendo que você vai vender. E aí o governo dando essa força, comercialização garantida, letra B. Vamos à última questão de povos tradicionais. Enem 2022. Em Vitória, Espírito Santo, no bairro Goiabeiras, encontramos as paneleiras, mulheres que são conhecidas pelos saberes fazeres das tradicionais panelas de barro, ícones da culinária capixaba, né, do Espírito Santo. A tradição passada de mãe para filha é de origem indígena e sofreu influência de outras etnias, como a afro e a luso, que é a portuguesa. Dessa mistura, acredita-se que a fabricação de panelas de barro já tenha 400 anos. Então, lá no Espírito Santo, 400 anos as mulheres ali produzindo panela de barro. É isso aí? É isso aí. É isso aí. A fabricação de panelas de barro se dá em várias etapas, desde a obtenção da matéria-prima à confecção das panelas. As matérias-primas tradicionalmente utilizadas são provenientes do meio natural, como argila retirada do barreiro do Vale do Mulembá, madeira, atualmente proveniente das sobras da construção civil, e tinta, extraída da casca do manguezal, o popular mangue vermelho. Então precisa de madeira, precisa de tinta e precisa de argila. São as 3 matérias-primas. Essas 3 matérias-primas, elas são tiradas ali daquela região. O que a questão está te dizendo? E o que eu vou te dizer em cima disso? Que os povos tradicionais, como eu disse, eles dependem do território para sobreviver, para manter a sua cultura, para o povo continuar existindo. Esse caso aqui é um caso muito fácil de entender isso. Por quê? Porque, por exemplo, eles precisam da argila. E a argila vem de um lugar específico, que é o Vale do Mulembá. Então, se você pegar essa galera que faz panela de barro e tirar desse território e colocar em outro, eles não vão ter como conseguir essa argila. E aí, como é que eles vão fazer a panela de barro? Como é que eles vão sobreviver? Eles precisam dessa matéria-prima, desse recurso natural, desse ambiente que eles vivem. Por isso, essa conexão com o território. Assim como eles precisam da casca do manguezal, do mangue vermelho. Então, você pega essa galera, tira dali, joga para outro estado, para outra região e fala, sobrevive. Eles não vão conseguir sobreviver, porque a atividade de sobrevivência deles, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com o dia a dia, que tem a ver com
com a própria identidade desse povo, tem a ver com o território. Você tirou do território, você compromete a identidade da galera. Uma característica de práticas tradicionais como a mostrada no texto é a vinculação. Ocorre um vínculo entre os recursos naturais e, letra C, a manutenção dos modos de vida. Para eles continuarem vivendo do jeito que eles vivem, eles precisam dos recursos naturais daquela região. Isso é ser um povo tradicional e por isso você não deve tirar um povo tradicional do seu território, porque você compromete a identidade desse povo. Aqui eu finalizo as 5 questões de povos tradicionais. Então eu vou finalizar o vídeo para começar o próximo, que são movimentos sociais. Então aí, depois de 72 meses, depois de muito tempo, é nóis demais. Um dia eu volto a gravar vídeos. Quem sabe não rolam umas gameplay aí futuramente. Mas por enquanto é isso. É nóis. Aquele abraço.